Amiga, não tem provedor pra todas. Aceite essa realidade ou morra solteira. Nós somos as responsáveis por criar uma geração de homens que não tem mais atitude. Uma geração de homens que já não chegam mais nas mulheres porque nunca se sentem à altura. O homem precisa ser temente a Deus, bonito, engraçado, inteligente, trabalhador e ainda receber o suficiente pra te dar o padrão de vida que você tem em casa. Não, eu quero um cara inteligente, culto, família rica, boa, tal, e eu quero pauzinho, bom de cama, os caras. A maior bobagem que eu já ouvi foi: eu só saio da casa dos meus pais quando encontrar um homem que proporciona no mínimo o que eu já tenho aqui. Porque é ridículo comparar o império que o seu pai construiu ao longo de 20, 30 anos com um homem começando a carreira agora. Se essa for sua expectativa, se prepare pra chegar aos 40 solteira. É isso mesmo, não tem homem provedor pra todas. Aceita que dói menos. Eu acabei de dar uma olhada aqui na internet e menos de 10% dos homens aqui do Brasil ganham acima de 10 mil reais. E se for ver, a pessoa que ganha esse valor aí, ela é bem de vida e tudo, mas não chega a ser rico. Rico mesmo é aquele cara da CBF que levou as amantes pra Copa do Mundo que ganha 400 mil reais por mês. E às vezes a pessoa vê a história desse cara aí na internet, que fora a esposa levou mais 2 amantes pra assistir a Copa do Mundo e além de tudo ainda pagou hotel 5 estrelas e tudo mais, chupa Brasil. Mas pras amantes, a esposa ficou no México, no lugarzinho lá mais em conta que ele achou. E tem pessoa que vê essa história e pensa, tá aí, eu quero exatamente isso pra minha vida, achar um cara trilhardário que esteja disposto a bancar uma vida de luxo pra mim, e se for casado é melhor ainda, porque daí a amante só fica com a parte boa. O grosso mesmo, a parte ruim, que é pagar conta e ter que cuidar da família, aí deixa com a esposa. Teoricamente, tudo que a pessoa tem que ser é uma influenciadora bonita, postar algumas fotos na internet e esperar o cara milionário aparecer e fazer a proposta irrecusável. E ser amante de um cara trilhardário deve ser uma imensa satisfação mesmo. Eu acho que a pessoa pensa, bom, se tudo der certo, eu nunca mais vou precisar me preocupar com nada e vou ter uma vida simplesmente maravilhosa. E isso pode ser o sonho de consumo de muita gente, tanto pro homem que gostaria de ganhar 400 mil reais por mês e ter a licença poética de poder ter 2 amantes fora a esposa, e por outro lado, eu acho que muitas senhoras também gostariam de ser pelo menos uma bola de terça de um cara que ganha um valor desse. Mas como disse a senhora aí do vídeo, de forma muito inteligente, não tem provedor pra todas. E digo mais, se a pessoa quiser exigir ainda que além de provedor, o cara seja engraçado, muito gato, inteligente e trabalhador, é aí que ela não vai arrumar nada mesmo. Eu acho que um cara rico e super bem vestido é aquele que ganha acima de 20 mil reais por mês. E olhando as estatísticas aqui, que eu dei uma procurada, menos de 1% ganha isso. Como que a pessoa acha que ela vai conseguir conquistar um cara que tá dentro desse 1%? Além da pessoa ter que estar no lugar certo e na hora certa, ela ainda tem que facilitar as coisas pro cara também, porque a concorrência é grande. E eu falo isso porque além de apenas 1% dos homens ganhar mais de 20 mil reais por mês aqui no Brasil, por outro lado, o número de mulher bonita que existe aí disponível é gigantesco. Então se a pessoa ficar nessa, ai não, eu sou a deusa rara, eu quero um cara muito gato, milionário e eu não aceito menos do que isso. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Provavelmente no off, ela vai sair com um cara que não tem nada a ver com o que ela diz que é o mínimo que a pessoa tem que aceitar e ainda vai fazer a carinha de quem tá gostando demais. Se não tem tudo isso de homem rico e super bem vestido aqui no Brasil, você acha que as pessoas vão ficar solteiras? Ai não, já que não tem um homem à minha altura, eu também não vou ficar aí com ninguém. E até parece, né? Pode ter certeza que no momento onde eu gravo esse vídeo, por exemplo, tem uma pessoa entortando o pescoço da girafa com um cara que ela jurava que ela nunca ia dar uma chance. E é claro que eu não falo isso com alegria, porque eu queria fazer parte do 1% mais rico e poder escolher rigorosamente as pessoas que eu vou me relacionar, porque o que acontece, a dura realidade que a gente vê aí, é que muitas pessoas aí preferem dividir um cara que ganha um salário alto do que se sujeitar a ficar com assalariado médio. Tem umas também que preferem se relacionar com os cria, envolvidão até as ovas, porque homem trabalhador não tem graça, e desse jeito a pista vai ficando cada vez mais salgada. E além disso, a pessoa que quer se relacionar com um cara bem de vida mesmo, ou ela vai ficar com um cara que é herdeiro, e muitos desses aí nunca trabalharam na vida, sempre teve tudo de mão beijada, e esses caras geralmente têm uma oferta de relacionamento simplesmente impressionante, ou senão essa pessoa vai ter que se relacionar com um cara já de uma certa idade, que conseguiu construir seu patrimônio sozinho, e na maioria das vezes esses homens vão acabar adquirindo o braço de merendeira. E será que essas pessoas que falam que exigem um cara rico vão aceitar se relacionar com a Mushiba? Porque se não tem homem rico pra todas, imagina então um homem jovem rico. É lá ele, Deus é mais.
Quando eu vejo um vídeo de uma mulher justificando e defendendo homens que não são provedores ou são encostados, eu já vejo que tem alguma coisa errada aí, né? Realmente existe uma escassez de homens provedores hoje em dia, mas no vídeo ela traz um ponto de vista que inclina a mulher a aceitar menos simplesmente para não ser intitulada como solteira aos 40 anos. E aí nós temos um probleminha. Primeiro fica a pergunta: Quantos caras muito gatos tem no Brasil? você acha justo com mulheres que cresceram sem o pai, sem herança, sem esse império familiar que você cita no vídeo, escolherem um homem que não é provedor? Muitas vezes estamos falando de um homem de mais de 30 anos que ainda precisa de ajuda financeira, depende dos pais, então realmente ele não tem tanta iniciativa e espera ser tratado como o princeso da relação, sim. Quero, na verdade, que esse maravilhoso, gostoso, bom de cama, grande, rico e todo mundo quer, me vanglorie. E a mulher que construiu a sua própria vida sozinha, mesmo sem ter o cenário perfeito para isso? Tô falando de mulheres que tiveram que passar por vários desafios ao longo da vida e estão construindo o seu próprio império. Você acha que é justo com essa mulher abrir mão de tudo que ela vem conquistando para ficar com um cara encostado sem ambição que com certeza vai atrasar a vida dela? Não sei. Será que isso é coisa de mulher egoísta, interesseira ou apenas uma mulher inteligente? Tô falando de mulheres que trabalharam, estudaram, se reinventaram, que criou o seu próprio negócio e que abre mão de muitas coisas para poder conquistar as coisas que tem. Então, por que ela deveria aceitar carregar mais um adulto nas costas? E sendo um homem, não estou generalizando, estou falando de homens acomodados. Ai, mas ele não teve oportunidade. A oportunidade a gente cria. É o incômodo da situação que a gente tá que faz a gente prosperar na vida. E tem muitos homens que não sentem esse incômodo. Eles não vão se sentir mal por depender de uma mulher financeiramente. Acreditem, não vão. Eu concordo que relacionamento é parceria, é construir junto, é prosperar junto. E que uma mulher parceira, inteligente, pode sim fazer com que um homem tenha muito sucesso, desde que ele não seja um homem conformado. E sim, as mulheres precisam escolher melhor. Devem sim selecionar a dedo com quem elas se relacionam, porque um homem pode sim servir de âncora e acabar com a vida dessa mulher. Então as mulheres devem sim ser mais seletivas, mesmo que isso custe estar solteira aos 40 anos. Afinal de contas, estar solteira não significa estar infeliz. Solteira não é sinônimo de fracasso, assim como casamento não é sinônimo de felicidade. Se fosse, não existiria tantos divórcios, não é mesmo? Aí a opinião dura da grande influenciadora de sucesso, que na minha opinião, por mais que ela tenha falado bem mais que a pessoa do primeiro vídeo, mas ela não me pareceu muito objetiva, porque o exemplo aí que ela tá dando é de uma senhora bem-sucedida, que conseguiu conquistar uma independência financeira sozinha, e se ela deve se relacionar com um marmanjão encostado que nunca fez nada. E não é sobre isso que a pessoa do primeiro vídeo tava falando. Tá mudando de assunto, né, minha senhora? O que a primeira disse, e essa aí não respondeu, é que não tem homem provedor, muito gato, trabalhador e não sei o que pra todas. Então, ou seja, além dela não ter respondido a pessoa do primeiro vídeo, ela ainda criou um cenário hipotético que é extremamente improvável, porque eu acho que uma senhora bem sucedida ali por volta dos 40 anos e que tá solteira, ela não vai se importar em se relacionar com um cara mais novo qualquer, mesmo que esse cara seja um desocupado. Ele só precisa ser muito, né, senhores? Alguma coisa o cara tem que ter. Quem vê a pessoa falando desse jeito que exige um cara rico porque ela não merece menos do que isso, dá a impressão que a pessoa mora num país de primeiro mundo, e parece que não é o caso. Principalmente dependendo da região onde a pessoa mora, ela vai ter que se contentar com um cara padrão. Ganha em média aí 3 mil reais e não é muito gato. O Josi Nelson, repositor da Atacadão. Esse que é o homem que tem que ser valorizado. Não o cara imaginário que vai valorizar a pessoa a troco de nada, só porque ela é bonita. Não, senhor. Quando acontece um caso desse, que o cara, além de ser muito gato, tem boas condições financeiras, quem quer ser cortejado é o cara. Nesse caso, quem vira mocinho inocente é ele. E quem deve fazer as honras, se apresentar e facilitar ao máximo as coisas pra ele, já deixando bem claro ali que é dentro, é a senhora que gostaria de ter uma chance com ele. Então eu respeito muito também a opinião da influenciadora de sucesso, mas eu acho que ela só pode estar de brincadeira. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se tá fácil desse jeito arrumar pessoas milionárias pra relacionamento. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal
canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao milionário Chagas Júnior, pessoas que gravam vídeo na internet exigindo se relacionar com um cara que seja provedor e muito gato, porque ela não aceita menos do que isso. Aí quando você vai ver a pessoa que ela tá se relacionando, geralmente é um Jurandir desbençado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!